gente, eu sou Igor Alcântara e eu tô aqui para fazer um vídeo que eu tinha prometido nas minhas redes sociais já. Basicamente é o seguinte, eu me infiltrei em alguns grupos bolsonaristas por insalubres, um pouco mais de 24 horas, em diferentes grupos, e eu vou contar aqui a minha experiência, eu vou ler algumas mensagens, eu separei aqui algumas, eu tirei um print, separei algumas imagens aqui no meu celular. Eu tinha pensado até em botar o print da imagem aqui e tal, mas ia ficar pequenino, ia ficar legal de ler, então acho que eu vou ler por aqui mesmo e vou comentar. E aí, basicamente, esse vídeo aqui, eu não programei nenhuma pauta, a única coisa que eu fiz foi separar as mensagens aqui numa ordem. Eu não vou citar nomes das pessoas, não quero expor ninguém, já estamos expondo bastante, e eu não vou citar o nome de grupos e tal, enfim, porque depois eu não quero também que depois ninguém dos grupos venha me encher o saco e tal. Mas, basicamente, esse vídeo ele vai ter duas partes. Eu vou contar a experiência em si, como é que foi, a realidade paralela que essa galera vive e tal, e depois eu vou fazer uma breve análise. Enfim, eu não sou especialista nesse tipo de assunto, não sei se seria nem parapsicologia, porque, tipo assim, é de outro mundo as paradas, ou ufologia, não sei porque é de outro mundo as paradas, mas eu vou dar minha opinião, assim, de pessoa leiga, mas que se interessa por alguns assuntos e experiência que eu tenho de conversar com pessoas nos diversos podcasts que entendem do assunto mais do que eu, tá? Mas antes da gente começar, eu vou só deixar aqui, vou deixar um recadinho aqui e vou, primeiro curta esse vídeo, compartilhe e tal, se você achar legal, né, o de sempre. Eu nem sei que canal eu vou publicar isso, mas de qualquer forma, assine o canal aí, seja qual for. Se você quer me acompanhar em assuntos, digamos assim, mais sérios e tal, você pode acompanhar lá o meu podcast, o Intervalo de Confiança. Você só entra lá em intervalodeconfianca.com.br, tem lá os links e tal. Se você quiser ver um outro podcast que eu gravei, que eu gravo com a minha esposa, que é mais, assim, de humor, mesmo a gente não tentando fazer humor, mas como a gente grava bêbado, acaba ficando, assim, diferente. E a gente fez um episódio lá em que a gente comenta mais os memes e tal, não das eleições, mas da pós-eleição, enfim, da tentativa de golpe, etc., que é o Raquete Frouxa. Então você vai no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast, você procura lá pro Raquete Frouxa e você vai achar o nosso podcast lá, que tem pouquíssimos episódios, 5 episódios só, que a gente faz, sei lá, um por ano. Tá? Segunda coisa é o seguinte, e se você quiser também saber mais sobre mim, tem lá o meu site, o igoralcantara.com.br. E a última coisa a gente começar é o seguinte, eu queria botar uma logozinha aqui no vídeo, lá de cá, e aí vamos ver aqui. Eu tenho aqui eu tenho duas opções aqui. Uma é, isso daqui me lembra muito as coisas que rolaram pós-eleição, né? Quando eu tirei o print dessas coisas aqui, não tinha rolado ainda o nosso famoso caminhota, né? O nosso patriota do caminhão. Então acho que isso daí me lembrou muito ele agarrado naquele caminhão ali, né? O Willy Coyote lá. Ou de repente esse daqui, deixa eu ver, pedindo por ajuda, né? Por favor, exército, dê um golpe por nós. Acho que esse aqui fica mais legal. Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui no meu celular aqui as mensagens e eu vou fazendo alguns comentários, algumas coisas aqui e tal. Primeiro, eu entrei nesses grupos, enfim, se você dá uma olhada lá atrás, você vai ver que tem a bandeira do Galo ali, então, enfim, o galera mexeu com a torcida do Galo, e, enfim, não queria trazer para futebol, mas Brasil e futebol, enfim, é isso, né? E aí, enfim, eu fiquei curioso, eu nunca tinha, para tentar manter minha saúde mental, entrado nesses grupos, sabia de algumas coisas que rolava, e daí surgiu a oportunidade, cara, você quer entrar? Eu te mando um convite aqui, e você entra lá, e só para você ver as paranoias. Isso aí a gente já está falando no dia, acho que 2 dias depois da eleição. E daí eu entrei, e aí o meu princípio era só observar. E a primeira coisa que eu vi é o seguinte, e aí depois eu acabei entrando em outros grupos, então assim, mais de um grupo a gente vai observando, e você vai vendo as mensagens, e você vê que algumas ações elas são muito coordenadas, existe alguma liderança, não vou aqui citar nomes, mas existem algumas lideranças que acima de todos os grupos ali, então não é uma coisa assim orgânica que vem do povo, não, é tudo de fato coordenado, a galera ali é absolutamente manipulada. Uma coisa, por exemplo, tinha uma mensagem aqui, que era exatamente a mesma mensagem que chegou na mesma hora, com diferença de menos de um minuto, a mesma mensagem nos grupos que eu entrei, e eram grupos assim, que não tinha nem conexão. Tinha grupos, sei lá, do interior, da região metropolitana de São Paulo, tinha grupo do Sul, e tinha grupo da região Centro-Oeste.
não tinha nenhuma conexão esses grupos, não tinham pessoas em comum e tal. Então tem uma mensagem aqui: atenção patriotas, quem for às ruas, usem verde e amarelo ou camisa do Brasil. Aí tem lá, escrever nas cartazes, aí tem lá, intervenção federal, resistência civil, marcha das famílias, poder emana do povo, papapá, tem tocar o hino nacional. A primeira vez que eu li, eu entendi que era trocar o hino nacional. Aí eu falei, caraca, os caras é maluco, os caras querem trocar o hino nacional, depois fala que é patriota. No final eu entendi que era tocar, né? Eu li direito aqui. E aí tinha lá, 100 camisas, eles botam uma iconografia, não sei se dá para ver aqui legal, não vai dar para ver, mas eles botam lá uns íconezinhos de verdes, íconezinhos de proibido que não quer, não pode fazer, para o pessoal entender mesmo que o pessoal tem uma limitação cognitiva muito grande. Sem camisa do presidente, nunca usar cor vermelha, nada de cor vermelha, boné ou chapéu, nada, então acho que eu não seria aceito, né? Sem bandeira política, não usar o número 22, não usar a música do presidente. E aí você vê nitidamente aqui que era o seguinte: a gente está pedindo por um golpe. Se a gente envolver o nome do presidente, enfim, o Xandão ali vai, imagina que absurdo, vai querer cumprir a lei, né? Que absurdo o pessoal que alguém querer cumprir a lei e vai mandar prender, sei lá, vai mandar prender o presidente, era o medo que o pessoal tinha, né? Então, assim, vamos fazer como se fosse uma coisa do povo, que seja orgânico, não envolver o nome do presidente. Mas é óbvio que a gente sabe em quem que as pessoas votaram, quem que elas queriam que tivesse vencido a eleição, e a gente sabe, provavelmente, supostamente, para não tomar um processinho aqui, que existe alguém ali relacionado à campanha do presidente derrotado, coordenando aquilo, porque não era coincidência, essa mensagem está chegando, e outras pessoas que eu conheci que se filtraram em outros grupos falaram, cara, a mesma coisa. E aí isso aqui já me deu um alerta. Daí a minha primeira intenção, depois de um tempo, mudou, né? Que era só observar, eu falei, cara, eu vou interagir com a galera, mas assim, cara, eu desisti de tentar chegar, conversar, porque chegou um nível de racionalidade que a pessoa não vai te escutar. Falei, vou me divertir, vou zoar. E daí teve um cara lá que falou lá que, o pessoal tá indo lá na frente do apartamento lá do Mito, mandar mensagem de apoio. E aí eu zoei, falei, vou mandar uma zoeira aqui e a galera vai, tipo, me xingar e vai me expulsar do grupo. Enfim, eu dei uma zoeira assim, mas, gente, em qual dos 50 apartamentos? Aí eu falei, a galera vai falar, pô, aí, petista, não sei o quê. Aí chegou, não, o cara respondeu, é o lá da Vivendas, da Barra. Aí eu, caraca, não, o cara não sacou. E aí ele ainda falou assim, quem deve estar lá é a Michelle Traidora. Explicando nessa hora que estava rolando, foi pouco depois que rolou, na verdade, acho que foi dia depois da eleição, porque foi aquela fofoca que rolou que o Bolsonaro tinha parado de seguir a Michelle no Instagram e a Michelle parou de seguir o Bolsonaro e tava aquele boato que será que ela tipo já largou o Bolsonaro, não sei o que e tal. Então aí nesses grupos estava rolando esse negócio de Michelle traidora e tal. Não chamaram de comunista, né? Pelo menos nos que eu estava querendo chamar de comunista, mas acho que não faltava muito. E aí o pessoal assim, nossa, a Michelle traiu o presidente também? Como assim? Aí o cara, não tô falando de chifre, que ela não segue mais ele e tal. Enfim, aí foi essa discussão e tal. E daí eu pensei assim, cara, vamos ver aqui. A galera falando muito de comunismo, eu falei, cara, obviamente, eles não têm a menor noção do que é comunismo, porque se eles chamam o PT de comunista, eles não sabem o que é comunismo, porque o PT não tem nada de comunismo. O PT está mais para a linha da democracia, né, democracia, sei lá, neoliberal, talvez um pouco mais, assim. O PT é, sei lá, é um PSDB na época do Fernando Henrique um pouco mais à esquerda. Isso aqui não é necessariamente uma crítica ao PT, mas uma caracterização, né? Eles são mais uma social-democracia mesmo, né? Social-democracia, como diz João Carvalho, do que, de fato, assim, está muito, muito, muito longe de comunismo. Mas eles falam que é comunista. Você fala de qualquer coisa coerente que tenha a ver com, sei lá, você se preocupar com o ser humano e com o próximo, eles chamam de comunismo. Muitas coisas ali é só, simplesmente cristianismo, talvez, enfim. Então eu falei, vou zoar. Vou fazer o quê? Vou tentar jogar aqui ideias marxistas. Vou pegar aqui algumas coisas, sei lá, por exemplo, do Manifesto Comunista. Vou mudar uma palavra ou outra para não ficar muito na cara. E vou tentar ver o que a galera acha, qual que é a aceitação. Porque se você falar assim, Jesus Cristo é comunista, eles vão odiar Jesus Cristo. Tipo, basicamente
essa mentalidade deles. O comunismo, eu não sei o que é, mas é tudo que o de mal está neste grupinho que a minha cabeça infantil maniqueísta compreende como comunismo. Então vamos tentar fazer a pessoa ver se elas entendem de fato. Aí eu mandei um aqui. O PT vai destruir este país, entregar ele aos bancos. O que não deixa de ser verdade. A gente tem que impedir isso de acontecer. A gente tem que tomar as fábricas, as estradas, os meios de produção e entregar eles ao povo. Eu falei, cara, isso daqui é nitidamente marxista. A galera vai sacar e vai me chamar de comunista. Aí uma que respondeu, pô, é isso mesmo, faz sentido. É mesmo, vamos fazer isso. Enfim, aí depois acabou, chega muita mensagem mudando de assunto. Aí o pessoal fala aqui, está vendo isso aqui que estão fazendo? Ninguém mais vai aceitar mais igrejas radicais lá fora. Eu não entendi o que ele quis dizer com igrejas radicais. Aí teve uma moça que comentou aqui que ela estava muito preocupada porque a mãe dela estava fazendo um tratamento de saúde e ela tinha medo que o PT ia acabar com, olha que engraçado, acabar com o SUS, não sei o que e tal, sendo que tipo, era o candidato dela que falava mal do SUS, né? E ela estava muito preocupada e tal. Aí eu falei assim, exatos, saúde mesmo é um exemplo. Está caro demais. A saúde pertence ao povo e ela deveria ser gratuita. Aí o rapaz aqui falou, isso mesmo, sim. Pessoal, é isso mesmo. Por que eu tenho que pagar por isso? Eu falei, exatamente. E aí teve uma pessoa que falou assim, mas isso aqui não é comunismo? Eu acho que você é comunista, não sei o que. Eu falei, não, o comunista é você que fica tentando criar intriga aqui. Comunismo é coisa de lei Rouanet, isso aqui não, isso aqui é patriotismo, porque a saúde pertence ao país e o país pertence ao povo. Aí o pessoal, é isso aí e tal. Aí a galera começou a falar do Paulo Guedes, o que a gente vai fazer sem o Paulo Guedes na economia e tal. Aí eu falei assim, não, o Paulo Guedes é traidor, ele mesmo não falou nada a favor do mito, ele é comunista. E aí já botei o Paulo Guedes de comunista e tal. Aí a galera falando lá das torcidas, falando da democracia corintiana, da loucura, e o pessoal falando mal e tal, e o pessoal falando, ainda bem que o Flamengo não é petista, não sei o quê, enfim, esse tipo de coisa. Aí entrou na parte de futebol e tal. Aí quando o pessoal falou de democracia corintiana, eu respondi aqui, tem coisa mais comunista que democracia, né? Tem que acabar com isso e fazer igual o mito prometer e matar 30 mil e tal. Aí eu joguei uma ideia absurda, obviamente, eu não concordo com essas ideias, mas só para ver. E daí, uma pessoa respondeu aqui, democracia, esse aqui eu acho que ele estava zoando. Eu acho que ele era infiltrado igual eu, porque não é possível que a galera teria esse nível de conhecimento. Mas enfim, democracia é a ditadura da burguesia. O mito não se curvou a eles e deram um jeito de chutar o presidente. Democracia é a ditadura da burguesia é nitidamente marxismo-leninismo, enfim. Então acho que esse cara aqui também estava de zoeira e tal, mas a galera concordou. Teve um que falou assim, não, faz sentido mesmo, faz sentido, porque é só os mesmos caras que estão sempre lá, enfim, deixa pra lá. Aí um falou aqui, o capitão abandonou a gente, porque foi aquele período que o Bolsonaro ficou sem falar nada, a galera estava esperando que ele fosse fazer um pronunciamento e convocar o golpe. E o Bolsonaro se acovardando, obviamente, não falando nada, esperando que o exército tomasse alguma atitude, enfim, a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, mas a gente sabe que ele é um covarde, por isso que ele, enfim, e a galera estava esperando. Aí um falou que o capitão nos abandonou, não apoiou os movimentos, decepcionado. E aí o outro falou que eu fiquei triste com isso, ele nem agradeceu o voto da gente. E daí a galera, eu botei aqui, foi errado o mito aceitar o resultado das eleições. Isso aqui foi depois que ele fez aquele pronunciamento incrível de menos de 2 minutos. Eu falei, um desrespeito, vamos sair para tomar o poder, chega de protesto, tem que ter mais ação. A gente tem que tomar as fábricas já, tomar a Fiesp, aquela comunista. Cara, eu chamei a Fiesp de comunista. O Paulo Scaff é o camarada Scaff, né? Enfim, eles só sentem nos bolsos. A gente tem que pegar os bancos e dar de volta ao povo, porque os vermelhos que vão tomar a casa é o banco. E aí o pessoal ficou meio assim, e aí começou a rolar um papo de que a gente teria que encontrar um outro mito patriota para poder assumir a nação. Aí eu sugeri aqui o padre Kelmon, que é defensor dos valores da família. Aí um pessoal falou, não, mas ele é meio estranho, não sei o que e tal. Aí alguém falou assim,
Será que você não é petista? Não, aí começaram a desconfiar. Aí, às vezes nem é petista, não, às vezes ele é aqueles jornalistas da Globo. Aí eu falei assim: tudo com isso é ruim, petista, abortista, cientista, jornalista, jurista. Aí um cara que falou: boa, é isso mesmo. Aí esqueceram que eu sou petista. Aí eu acredito finalmente que tudo faz parte da maçonaria. Teve um cara que falou: isso aqui devia também estar zoando. E aí tinha um monte de mensagem. E uma coisa interessante aqui é o seguinte: tinha algumas mensagens, tem muito áudio. Muito áudio. Eu não vou colocar aqui, vai ficar meio chato. Mas daí começou a rolar os áudios nesse momento da galera. Sempre tem esses áudios de uma pessoa ou um vídeo que ela tem algum contato muito importante que tem informação que só ela tem. E é muito louco isso. Aí começou a rolar as teorias da conspiração e tal, e aí de fraude de eleição. Rolou o negócio da prisão do Alexandre de Moraes, mas estava sendo mantido em segredo, para o pessoal da Venezuela não invadir, não tentar tomar um golpe. Tinha que as tropas da Venezuela estavam se movimentando na fronteira com o Brasil para invadir. O que a Venezuela tem a ver com a eleição do Brasil? Enfim, tinha todos esses boatos rolando e tal. E aí, uma pessoa aqui, de vez em quando tem uma pessoa sensata, falou assim: amigos, qual o motivo da nossa paralisação? Porque cada patriota fala uma coisa, o que a gente vai conseguir com ela? E daí eu respondi: boa, tem que ter uma agenda, uma lista de exigências do tipo: estamos sequestrando o Brasil, só devolvemos se a ordem e o progresso voltarem. E aí eu coloquei isso para ver se, sei lá, se a galera sacava que eu estava sendo irônico, né? Tipo, sequestramos o Brasil e tal. E aí teve um cara que falou que em 64 não tinha tanto acesso à informação e o povo conseguiu. Precisamos alcançar mais pessoas, precisamos de massa nas ruas. Não vamos entregar o Brasil para esses criminosos. O Supremo é o povo. Já um ataque nítido aqui ao STF e ao STE, né? Aí eu respondi: exato, o país não é de partidos ou do STF, o Brasil é do povo e a ele pertence. De novo, jogando essas ideias aqui e tal, e o pessoal estava. Enfim, você vê que a retórica marxista ela faz muito sentido na cabeça dessas pessoas, só que você não pode chamar disso, porque aí elas já bloqueiam automaticamente. E, obviamente, eu não estava tentando, entre aspas, converter ninguém aqui, mas foi mais para zoar mesmo. E é interessante dessa mensagem, não sei se eu consigo mostrar aqui, não vai aparecer legal, fica muito clara a tela, deixa eu ver se eu diminuir a claridade da tela. Talvez dá para ver. Tá vendo? Essas mensagens assim, você vê que elas aparecem em todos os grupos, elas têm até um visual, um layout muito característico. Elas sempre tem uns íconezinhos, que é para facilitar a leitura, é tudo em caixa alta, você vê que é bem o jeito que, sei lá, idoso escreve mesmo no WhatsApp, na internet e tal. Enfim. E aí você vê nitidamente, e essas mensagens já são mais de atenção. E algumas vezes, quando aparecem essas mensagens ou alguns áudios que as pessoas precisam parar e prestar atenção, porque é mensagem o tempo inteiro, assim, é louco. Assim, a galera, agora, banco online, o idoso não gasta mais o tempo dele ali na fila do banco, então ele fica ali no WhatsApp, né? E daí, você vê que essas mensagens, às vezes, os administradores do grupo, eles travam o grupo, ninguém comenta mais, só o administrador, eles travam o grupo para poder as pessoas lerem a mensagem. Fala, depois que a quantidade boa de gente lê ou ouvir esse áudio, a gente libera de novo para comentar. Aí você fica um tempo ali. E o que eu acho muito interessante é que nesse momento que eu estava em 2 grupos diferentes, um dos grupos eu não falei que eu tinha sido expulso já, porque falaram assim que eu só podia ser petista, porque eu escrevia muito certinho, usando pontuação, não sei o que. Eu achei isso muito curioso, que aí escrever corretamente foi o que me entregou, não os absurdos que eu postava. E aí você via que aparecia essas mensagens, a mesma mensagem, ao mesmo tempo em grupos de regiões diferentes do país. E nisso aqui eu não vou, enfim, eu ia entrando no grupo, saindo do grupo, entrando no outro, enfim, aqui o negócio estava de fato me entretendo e tal. Eu teve uma pessoa no outro grupo, que eu tinha falado também do Padre Kelmo, que comentou que ele era inteligentíssimo, e aí começou a galera tentando arrecadar dinheiro para poder comprar comida, não sei o que, para a galera que estava lá nas tentativas de golpe. Aí eu tentei sugerir que fosse o velho da van, esse novo líder, só que eu não lembrava do nome do velho da van na hora. Depois eu acabei lembrando, mas na hora eu não lembrei. Aí eu emplaquei
o apelido Capitão Havan, porque ele tinha aquela roupinha de super-herói, a galera curtiu. Pô, Capitão Havan é bom, porque tem um Capitão Bolsonaro, não sei o quê. Enfim, daí, deixa eu ver. Aí o pessoal falando de Auxílio Brasil, a pessoa falou assim, nossa, porque o pessoal tá sem comer. Aí teve um cara que com certeza tá zoando e falou, não, gente, não tem ninguém passando fome, é só pedir o Auxílio Brasil. O Mito falou isso. Eu acho que aqui o cara estava de fato zoando. Aí eu comentei assim, não, tinha que ter o Auxílio Pátria para quem deixou de trabalhar para lutar pelo país. Os caras tipo, acharam genial a minha ideia e começaram a gostar. Nisso daí, teve uma pessoa que falou, eu acho que você é um petista aqui infiltrado. Aí eu falei, petista é você, e tiraram a pessoa que estava falando que eu era infiltrado e tal, enfim. E falaram assim, a gente tem que tomar o Congresso, só assim que vai dar certo. Aí eu falei assim, boa ideia, pinta uma abóboda do Congresso de verde e a outra de amarelo. E o pessoal, não sei como é que não fizeram isso ainda. O outro falou assim, exatamente, é isso aí. Eu falei assim, eu também faço a sugestão de levarmos qualquer peça de roupa vermelha para queimar. E vamos também queimar qualquer livro em praça pública. Não precisa de livro, nós temos a Bíblia. E aí eu falei, pô, a galera vai achar que eu tô zoando, então... Aí um aqui falando, tô com o Twitter aqui informando todo mundo. Bíblia embaixo do braço, camisa amarelo, revólver na cintura. Assim, cara, isso aqui não era zoeira. Você que era um dos administradores do grupo. Você vê que assim, podia dar muito mais merda, assim, facilmente. Aí o outro falou assim, não, é isso mesmo, eu vou queimar minhas roupas vermelhas que eu tenho aqui. Aí eu falei assim, isso, quem tem Deus não precisa de mais nada, amém? Aí eu falei assim, a arma da gente é a Bíblia, tentando dissuadir a galera de levar arma, enfim, porque a zoeira tem limite, acredite ou não. E daí vai... enfim, aí foi rolando muita coisa no grupo. Teve um grupo que eu botei aqui, muita mensagem, não vou ler tudo aqui. Mas teve um que eu botei aqui, que no final, isso aí já tinha passado outro dia, eu acho que tudo isso é um grande plano comunista. Manipularam as eleições de 2018 para eleger o capitão, sabendo que ele não conseguiria fazer nada, porque ele não tem experiência nem competência, sabendo que teria eu botei entre aspas, pandemia, só para envergonhar a gente e o PT voltar ao poder. Eu claramente chamei o Bolsonaro de incompetente, só que eu botei que era uma manipulação comunista, botei que era uma articulação para fazer o PT votar o PT. A galera ignorou o resto, ou sei lá, não conseguiu compreender, ou concordou, vai saber. E a pessoa concordou, e eu ainda falei assim, pandemia é essa, aliás, que é a maior mentira. Essa aqui foi a minha favorita. Alguém viu esse vírus para comprovar que ele existe? Cara, alguém viu o vírus? Não, caralho, claro que ninguém viu o vírus, é um vírus, é microscópico. E eu falei, tudo é conspiração comunista. E aí eu já comecei a adotar a linguagem dele, escrever tudo em caixa alta e tal. E aí eu consegui me disfarçar melhor. Aí um cara respondeu aqui, até que faz sentido, mas será? Não, não faz sentido, cara. Não faz sentido, mas o cara achou que é. E aí começou a vir um monte de notícia de que estão de prontidão nos quartéis, que só precisa que as pessoas fiquem mais 72 horas, que mudou para mais de 24 horas, mudou. Esse negócio ia ficar mudando, mas as mensagens eram a mesma, de que o exército vai de prontidão, as pessoas precisavam continuar. Aí rolou um áudio aqui que era muito bom, que era, você tinha que ir no perfil do exército no Instagram, e você tinha que seguir o perfil do exército lá, você tinha que começar a seguir, porque se eles tivessem um número, não sei quantos, 20 milhões, sei lá, de followers, aí eles teriam em respaldo legal para poder decretar a intervenção federal. Cara, chamar de intervenção federal e não militar para também não envolver o exército no golpe, né? Assim, diretamente. Desde quando a Constituição foi feita, tem tanto... A galera não tem nada de como é que funciona a legislação. Então, se tiver apoio popular, o que significa 20 milhões de seguidores no Instagram. Então, porra, então o Felipe Neto pode pedir intervenção, então, cara. Não precisa ser o exército, não. E estabelecer aí... não precisa no exército, não precisa do Zapiquistão aqui, enfim. E estabelecer aí, enfim, a ditadura botafoguista, comunista, enfim. Eu nem sou Botafogo, mas enfim, eu sei que Felipe Neto é. Não tem nada a ver, obviamente, né? Aí a galera, aí inicialmente a galera começou a espalhar aquele meme daquela
das eleições da Copa de 98, que requentado e todo ano aparece de novo, que aquelas eleições de 2002 no Brasil, divulgado escândalo que todo mundo suspeitava. Talvez isso explique o fato do ex-deputado Roberto Jefferson ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu nos bastidores do TSE, ficariam enojados. E é um texto grande, aquele clássico, né? É um texto grande e, obviamente, a galera não leu o texto, porque muita gente concordou. Porque se a galera lê, se você saca nitidamente que isso aqui é uma zoeira. Mas a galera não lê. A galera viu o título e tá vendo, tá comprovada a fraude, aquela comprovada a fraude, aquele meme lá, enfim. E aí a galera botando aqui, ó, apologia, botando assim, gente, será que isso aqui é verdade? O cara mandou uma foto com áudio. Que a apologia à ditadura militar é crime, previsto na Lei de Segurança Nacional, aí tem aqui o nome da lei de responsabilidade e tal, falando que apologia à ditadura militar é crime. O pessoal, será que é? Aí eu falei, a única lei que importa é a lei de Deus. Aí o outro lá, isso aqui é fake news, nada a ver. Aí um cara falou aqui, eu não entendo nada de lei, mas deve ser mais uma mentira do PT querendo inibir nosso movimento democrático com medo da reviravolta. Não podemos recuar agora. Aí eu falei, com certeza, o capitão mesmo disse, estamos dentro das 4 linhas da Constituição. Essa aqui eu também achei que eles iam sacar. Nesse ponto aqui, eu conversando em paralelo com a galera que eu sabia que estava zoando, tinha outra pessoa que também estava infiltrada. E aí eu falei assim, cara, eu não aguento mais esse negócio, tá demorando demais e tá me fazendo mal para minha saúde mental, ver tamanha estupidez. Eu vou sair, mas eu vou tentar fazer, agora eu vou jogar bem pesado para os caras me expulsarem. E eu falei, vou jogar uns assim que é muito óbvio, os caras vão, tipo, me xingar, me expulsar e acabou. Aí uma dessas aqui. O capitão mesmo disse, estamos dentro das 4 linhas da Constituição, que são as únicas que interessam. Da 5ª linha para frente, não importa, ninguém lê mesmo. Aqui é Brasil. E botei tudo em letra maiúscula, selva. Eu falei, agora sim. A galera, penso o mesmo. Verdade, é isso aí. Hã? Aí, se fosse crime, os próprios militares teriam parado já. Ué, mas eles nem começaram, os militares. Isso que tá, né? Na cabeça deles, eles nem começaram. E aí eu botei ainda aqui. Exato. E outra, o povo vindo aqui com fatos. Essa aqui é outra que eu mandei para tentar ser expulso. Aqui eu já estava de saco cheio. O povo vindo aqui com fatos, leis, verdade. Tudo isso é coisa de comunista. Pelo amor de Deus, hein, patriotas? Não vamos usar as mesmas táticas da esquerda. O capitão falou. A verdade não importa. O que importa é a vontade de Cristo e do nosso capitão, o Messias. A galera, bravo, 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 bravíssimo. Oi? O outro lá, Deus ajude, irmão. É isso aí. Aí alguém perguntou, alguém tem atualizações? Aí esse amigo meu falou assim, Atlético Paranaense está vencendo. Tipo, nada a ver, na atualização do cara botou do futebol, né? Aí começou a rolar aqui as fake news de que o Alexandre de Moraes ia derrubar o sistema de comunicação, falando que muitas cidades do interior de São Paulo estão sem combustível, vai faltar comida, mas continuem bravos, guerreiros, estamos com vocês e pelo capitão. Eu, como assim, cara? E detalhe, isso aqui era um grupo do interior de São Paulo, então, cara, é só você, tipo, abrir a porta e ver, cara, aí você está conseguindo se comunicar, como é que ele vai parar o sistema de comunicação e tal? Aí um respondeu assim, eita, caramba, então temos que ir para fora mesmo. Aí eu falo aqui, somos guerreiros por lutar pelos nossos direitos, nossa bandeira jamais será vermelha. Tem aquele monte de frasezinha que é, enfim, uma estratégia bem infantil e tal. Aí eu mandei um aqui, de novo tentando ser expulso. Eu acho que tinha que ter o kit hétero, 51, pochete na cintura, pistola, canivete, bota militar, calça de camuflagem, telefone da amante, etc. E a galera, aqui o kit gay vai chegar na escola do meu filho e não sei o quê. Ele chegou escutando as músicas estranhas. Aí um respondeu o meu comentário, é isso mesmo, sem medo de ser homem. Eu falei, cara, eu não tenho medo, não. Tipo, não preciso ficar lembrando toda hora, porque se eu esquecer, se eu parar de pensar nisso de repente, né? Não, enfim. Aí tem lá áudio da primeira dama, que eu não lembro o que era, mas era alguma coisa falando que ela portava com o presidente e tal. E aí, enfim, tem... aí tem uma galera aqui. Aí, tá, tem um lá. Teve uma fake news muito boa. Pegaram a vinheta, não sei como é que chama lá, o clipe da música de campanha do Lula, que é o clássico lá do Sem Medo de Ser Feliz, que tem vários atores da Globo, mas não só da Globo, tem atores, enfim, tem cantores e vários artistas.
tem, sei lá, o Gregório de Bouvier, do Porta dos Fundos, tem essa galera todo mundo vestido de branco, cantando a música lá de campanha do Lula. Começaram a espalhar que essa era a vinheta de fim de ano da Globo, que a Globo estava assumindo que era petista. E, tipo, cara, nitidamente não é. Não é isso. Aí eu, cara, tão ridículo, eu falei assim, gente, isso já foi desmentido, foi espalhado por petista para tentar ridicularizar a gente. Aí outro falou assim, é isso mesmo, se você vê a leitura labial, não tem nada a ver com a música, a montagem mal feita. Hã? Aí eu falei assim, eu vou tentar fazer, aí nessa hora eu falei assim, eu vou tentar fazer igual o Bolsonaro faz, eu vou falar uma parada, todo mundo vai aderir a essa parada, depois eu vou falar o oposto dessa parada e todo mundo vai aderir à parada oposta. Vamos ver se eu consigo. Aí eu falei assim, a gente tem que parar o país, mas parar mesmo, não parar só a estrada. A gente tem que parar tudo. Vamos fazer uma greve geral, podem espalhar. E a galera concordou, greve geral, greve geral, greve geral, greve geral. E aí, um monte de mensagem de greve geral. E aí o pessoal falou assim, o meu patrão vai fechar a loja dele. O outro falando que vai fechar a fábrica e não sei o que. Aí você vê que tem muita articulação do agronegócio por trás dessas tentativas de golpe, de fechamento de estrada e tal, pelas mensagens que a gente vê aqui. E aí, daí, quando eu tinha uma galera suficiente aderindo à greve, achando a ideia fantástica e tal, vou conversar com o meu chefe, conversar com a galera, espalhando, dizendo que estava espalhando para os outros grupos e tal. Eu mandei, gente, tem algumas pessoas aqui falando em greve. Eu estava lendo agora. É isso mesmo, pelo amor de Cristo. Quem faz greve é sindicalista é coisa do PT. Imagina a gente vai ficar fazendo propaganda de greve agora. Para com isso, gente. Sendo que eu tinha falado da greve. E eu falei, alguém vai contestar isso, vai falar, mas você falou o oposto, que é exatamente o que o Bolsonaro fazia. Ele falava uma coisa, não vou me aliar com o Centrão. Depois, eu sempre fui Centrão, esse tipo de coisa. E não, a galera, é isso mesmo, somos opostos ao PT. Como o presidente falou, não vamos ser iguais aos esquerdistas. Eu falei, como assim? Daí tinha uma menina aqui que era administradora. Uma coisa que eu não falei, teve um grupo que me colocaram até de administrador e tal, enfim. Aí teve uma menina aqui que ela descobriu porque ela pegou meu nome, foi no meu, acabei usando meu nome mesmo, dei mole, enfim, aí foi no meu Instagram, aí viu lá que tinha, normalmente eu não posto nada de política no Instagram, eu boto só mais no Stories mesmo, ou no Facebook, mas ela viu que tinha uma foto, eu tava bebendo assim, brindando a derrota do Bolsonaro na eleição, aí falou, um petista infiltrado, não sei o que e tal, aí falando, fica aí defendendo o comunismo no seu podcast fracassado, cara, sei lá, a gente não é o Flow Podcast, mas a gente tem nossos 40 mil e poucos ouvintes e tal, eu acho bacana. Mas enfim, não discuti isso. Aí falou, fica falando merda aí. Aí eu só respondi o seguinte, falando merda, mas tava todo mundo concordando. É fácil enganar vocês, qualquer fake news vocês acreditam, não verificam, não checam nada, qualquer coisa aqui vocês acreditam. Aí sai daqui logo, eu tô tentando, vocês não me tiram. Aí, antes de me tirarem... não, esse aqui é outro grupo. Aí, no final, me tiraram e tal, eu me despedi com... tem uma figurinha da Dilma mandando um beijo, me despedi com essa e logo em seguida me excluíram do grupo. Enfim. Aí, entrei em outro grupo. E uma coisa interessante são os grupos de caminhoneiros, que é uma outra vibe. Eles não são tão golpistas, existe a galera ali, mas você vê que nitidamente ali há uma divisão maior, apesar do que a maioria, de fato, nos grupos que eu participei, eles eram bolsonaristas, mas é outra galera, você vê que a galera assim, é trabalhadora, a galera ali para, cara, quer ganhar o seu pão de cada dia, pagar suas contas, sustentar sua família. E aí eles foram manipulados a acreditar que o PT vai acabar com a família, que a filha vai entrar no banheiro, vai chegar uma pessoa para estuprar ela, e que vai estar tudo ok. E eles acreditam nesse tipo de coisa mesmo. E são pessoas, assim, com um nível bem menor de instrução. Então, eu comecei a zoar, mas depois... aí rolou uma fake news lá também de não assinar a petição pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, porque o texto, na verdade, está pedindo uma assinatura para tirar o Bolsonaro antes da data. E eu não sei se é verdade, se tinha essa petição, que o texto, se você lesse, era outra coisa, mas eu não duvido, isso deveria ser genial, porque a galera não lê mesmo as coisas. Aí eu falei, isso aí tem coisa a ver com hacker russo e tal. Aí o pessoal falando muito, aí começou a rolar muita fake news que a Michelle Bolsonaro tinha traído o Bolsonaro. E daí eu falei assim, ela trai, e cara, provavelmente essas fake news foram espalhadas, você sabe por quem. Gente na família que não gosta dela, né? E daí eu falei assim, traidora, desde que ela traiu o mito, ele perdeu o equilíbrio pelo qual ele foi sempre conhecido. Que?
Bolsonaro nunca teve equilíbrio, nunca, 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 nunca. Tipo, o equilíbrio está aqui, cadê? Aqui, Bolsonaro está lá, não cabe na tela. Tipo, não tem nada a ver. Enfim. Aí alguém falou assim, não duvido que ela tenha agido com petismo para ganhar alguma coisa. Aí um cara espalhou, é verdade que eu vi aqui que o Bolsonaro, o partido do PL, falou que ia deixar uma mansão para ele usar, pagar uma mesada, não sei o quê. Será que é verdade? Porque se for isso é um absurdo. Ele vai ficar na mamata? Aí eu falei assim, que absurdo, se for verdade, ele é um traidor da pátria. Bolsonaro é petista. Aí eu falei, vou tentar emplacar essa Bolsonaro petista. Eu falei assim, aliás, Jair Bolsonaro tem 13 letras. A pessoa, mas é coincidência. Eu falei, coincidência não. Se meu nome tivesse 13 letras, eu botava um nome do meio, eu fazia alguma coisa. Eu botava 2 N's, sei lá. Mas ele podia botar Jair M. Bolsonaro, daria 14 letras. Mas por que ele manteve Jair Bolsonaro 13 letras? Isso é uma mensagem que vocês não estão entendendo. Aí, mas, enfim, eu falei assim, vamos ver se é verdade, porque eu acho que não vai. Eu acho que isso é mentira, deve ser fake news. Ele não precisa disso, ele tem mais de 100 imóveis, ele não precisa viver de favor. Mandando já dando aquela cutucadinha de todos aqueles imóveis que a família conquistou, a gente sabe como, né? E aí eu ainda falei que não precisava mandar as crianças para a escola, porque começou a rolar que ia ter kit aqui na escola, não sei o que, de fato a galera não saiu dessa ainda. Eu falei, meus filhos vão estudar na escola, eu não tenho muito estudo, mas o único livro que precisa aqui para estudar é a Bíblia, não sei o que e tal, enfim. Daí teve um cara que mandou um áudio e falou assim, gente, você está mandando muito texto? Manda áudio. Eu vi que era um grupo que era muito mais áudio do que texto, era pouco texto. E aí, manda áudio, eu não sei ler e tal. E aí isso me deu muita dó. Porque aí eu me toquei e falei, cara, é isso, a galera... Eu tive tio caminhoneiro, avô, enfim, tenho meu pai durante um curto período de tempo também. Então, assim, eu entendo essa galera, eles não são declaradamente, sei lá, fascista, não sei o quê. Como eu falei, o cara tá ali, ele pegou um caminhão, ele vai ficar dias fora de casa, ele quer que a família dele esteja bem, segura, em segurança em casa, ele quer as continhas ele paga em dia, ele quer pagar a prestação do caminhão dele ali em dia, muitos não são donos do próprio caminhão e tal. E aí falam que vai chegar o PT e vai tomar o que é dele, vai chegar na casa dele, vai ter gente lá morando que ele não conhece, que vão tomar o caminhão, que o caminhão... O cara desespera, ele vai reagir com todas as forças que ele tem para proteger a família dele, como qualquer um reagiria para proteger a sua família se você vê que sua família está em risco, é óbvio. Então, assim, e aí agora vem, enfim, teve mais coisas e tal, mas depois eu acabei saindo dos caminhoneiros, eu parei de zoar ali. Aí eu falei, e você vê que a galera já tava meio de saco cheio, a galera querendo falar de outros assuntos, aí a galera querendo falar de futebol, Copa do Mundo, aí a gente começou a falar de Copa do Mundo e tal. Aí eu meio que embarquei nessa aí, e falei assim, gente, no final, a gente tem que tomar muito cuidado, não ficar acreditando no que os caras falam. Eu tentei meio que dar uma conscientização ali e tal, o pessoal concordou, e no final eu mesmo saí do grupo, porque eu, de fato, eu vi que era diferente. Os outros grupos que são necessários, tem o nome Bolsonaro, não sei o quê, aí eles esses são de fato fascistoides, golpistas, enfim, tudo de ruim. É aquela galera de fato que se incomoda de ter que pagar um salário não justo, mas pelo menos assim mínimo, literalmente, para empregadas domésticas, que se incomoda de fato chegar no aeroporto e a empregada doméstica também está fazendo uma viagem no avião. A pessoa de fato se incomoda com esse tipo de coisa. É uma pessoa de fato que é LGBT-fóbica, que é de fato racista. Então você vê que esses grupos bolsonaristas, de fato, você pode ter uma ou outra pessoa ali que foi meio que influenciada, mas elas são a exceção. A regra ali é essa galera que tem de mais podre, de fato, na nossa sociedade, e que acham que qualquer mínimo de dignidade humana é comunismo. Então, e assim, mas você vê que esse foi um movimento que ele foi orquestrado e trabalhado durante anos. A cartilha do Steve Bannon, que funcionou aqui nos Estados Unidos, funciona no Brasil, em Hungria, em vários outros lugares, de você primeiro desacreditar a imprensa tradicional e você começa a espalhar você começa a espalhar, sei lá, você tem um informante de dentro, sei lá, do gabinete ou da campanha de determinado candidato, e aí essa pessoa
ela espalha um boato para um jornalista, ó, vai rolar tal coisa, é uma coisa normalmente absurda. Sei lá, o Bolsonaro vai abrir campo de extermínio. Não teve esse boato, mas digamos, vai abrir campo de extermínio. Alguma coisa assim. E o cara é uma fonte extremamente segura, digamos, um assessor muito próximo, uma coisa assim, uma fonte muito segura. Só que tudo está orquestrado. A pessoa espalha aquilo dali. E daí a imprensa divulga aquilo, porque a imprensa hoje em dia ela não faz verificação de fatos como fazia antes, e aí tem que fazer esse reconhecimento mesmo. E aí, porque, enfim, tem a questão de você estar concorrendo com blogs, não sei o quê, então dá notícia rápida, tem a questão das redações de jornais para cortar gastos, tiraram galera que fazia revisão de texto, tiraram boa parte da equipe, então você acaba sobrecarregando jornalista, em toda essa questão que a gente entende, mas o fato é que pouca verificação de fatos é feita. A informação chegou, e fica muito esse jornalismo declaratório, né, que é segundo fontes, não sei o que lá, próximos, enfim, não tem um jornalismo de fato investigativo, e aí acaba divulgando. Só que aquilo não se confirma, porque não era para confirmar, porque não era de fato verdade. O pessoal caiu na isca, e aí o presidente vem a público e fala, tá vendo como é que a imprensa está tentando me perseguir? Olha o que eles falaram, não tem nada disso, não tem nada disso, não tem prova nenhuma, cadê a prova? Não tem prova. E claro que não tem prova. Aí faz de novo, aí faz de novo, e aí faz de novo. E a gente, todo mundo cai, não só a imprensa, todo mundo cai, porque a gente compartilha isso, a gente manda esse negócio. E aí ele fala, tá vendo, a imprensa tá mentindo, tá vendo, a imprensa tá mentindo, tá vendo, a imprensa tá mentindo. Isso fica martelando, martelando, martelando. Aí as pessoas falam, tá vendo, a imprensa tá mentindo, a imprensa tá contra o presidente. A gente não pode acreditar na imprensa, toda a imprensa está mentindo, tudo que a imprensa fala é mentira, então vai nisso daí. E aí tá, não existe vácuo de poder, não existe nada disso. Então quem que vai preencher nisso? Ao mesmo tempo que está acontecendo isso, eles vão espalhando ali um canal no YouTube, um blogueiro, que é tudo, normalmente pessoas sem estudo nenhum, ou a pessoa tem uma formação numa área que não tem nada a ver, sei lá, um engenheiro, o cara não entende nada de política e tal. E aí vai rolando isso. E aí no final essa pessoa só se informa por esses canais que não são notícias, são marketing, é panfletagem mesmo. Acabou. Aí você está fazendo isso, e aí o Bolsonaro tem também outra estratégia que o Trump também tem, que ele fala duas coisas antagônicas, e aí a galera usa o corte, então ele vai falar uma coisa contra o Bolsa Família, qualquer tipo de auxílio, que vai calar bem com uma determinada faixa da população, e ele fala que ele vai dar o Auxílio Brasil, que vai calar com outra parte da população, e aí ele usa o corte conforme for, são coisas antagônicas. É como ele fez, por exemplo, do maior escândalo de corrupção da história brasileira, que foi a questão lá do orçamento secreto. O orçamento secreto chegou até ele vetou, e aí ele tem esse corte, tem essa coisa, tem assinatura, tem não sei o que lá, de fato é verdade, para dizer eu vetei, não é irresponsabilidade do Congresso, mas logo depois ele voltou atrás do próprio veto. Então, de fato, efetivamente, ele teve participação para que isso acontecesse. Então, só que aí você só circula parte da informação nesses grupos, e você vê que eles só se informam pelos próprios grupos. E é uma realidade paralela. Teve um momento que eu fiquei muito lendo as mensagens desses grupos, e aí eu não fiquei, porque é muita mensagem, e eu não fui verificar as informações durante um tempo. Obviamente, depois eu fiz isso. Obviamente, não passei nenhuma maluquice daquela para frente. Mas, cara, se você ficar só ali, você acha que está acontecendo uma outra coisa. Pela realidade deles, o exército estava de prontidão, a qualquer momento ia acontecer a intervenção, o Bolsonaro a qualquer momento ia chegar em rede nacional e falar, ó, isso daí, não vou aceitar os resultados das eleições e tal, a qualquer momento vai ser, é isso daí, eles acreditam nisso. E são realidades paralelas, o pessoal acreditou na prisão do Alexandre de Moraes, que ele estava preso. Depois, que eu já tinha saído dos grupos, rolou um outro grupo que, enfim, uma pessoa que eu conheço próxima, entrou num grupo desses, e rolou aquele fatídico áudio que o Lula estava doente, estava internado, e eles, por isso que o Alckmin estava mais participativo. Atualmente não, o Alckmin mais participativo porque ele foi escolhido como para liderar a equipe de transição de governo. Então todas essas coisas, você se informando por ali o que está acontecendo, e os fakes de fraude em eleição, no intervalo de confiança, talvez eu faça um vídeo depois explicando, desmitificando essas pseudos especialistas que estão analisando, e a estatística é uma coisa de fato que eu conheço, que eu trabalho com isso, usando estatística tirada do ânus para poder falar esse tipo de coisa, enfim. Então, você vê que eles estão numa realidade paralela e eles só acreditam naquilo dali, e eles não verificam nada, absolutamente nada. É uma seita. O bolsonarismo e o Zapiquistão na verdade, o bolsonarismo é uma seita e o Zapiquistão, o WhatsApp, é o templo deles.
É onde ele se reúne para, enfim, para trocar ideias e tal, para ter a única fonte de informação que eles têm. Eles não se informam. É dissonância cognitiva atrás de dissonância cognitiva, viés de confirmação, enfim, é tudo que a gente aprende nessas aulas de falácias lógicas e tal. É tudo ali. Então, assim, é absurdamente assustador. E para encerrar esse vídeo, que já está muito longo, eu não sei como é que a gente sai desse buraco. Como é que a gente tira a galera desse buraco. Eu só sei o seguinte, a minha opinião é que a anistia não tem que pegar muito pesado, porque uma ameaça à democracia é uma coisa que ela começa pequenininha, mas se você deixar crescer, depois você não controla. O que foi feito ali foi um coordenado, não foi espontâneo, e mesmo se for espontâneo, mas foi coordenado. Existe alguém por trás mandando aquelas mensagens, coordenando. Existe uma equipe de que a gente... Todo mundo imagina quem é, mas eu não vou falar aqui porque eu não quero tomar um processo. Mas isso tem que ser investigado até as últimas consequências. As pessoas têm que ser punidas de forma exemplar. Tem que cortar na raiz, nem que se senhorinhas donas de casa, não sei o que ficam espalhando fake news, tenham que pagar o pato e ser presas, nem que saiam depois, mas presas, que aconteça, porque uma ameaça à democracia, a última vez que isso aconteceu, a gente ficou 21 anos nessa palhaçada, e assim, demora décadas para se recuperar. Eu acho que a gente não se recuperou ainda, por exemplo, do período militar. Então, assim, que deixou uma herança maldita, né, no Brasil. Do último período militar, né, do último período de ditadura, porque a gente teve mais de um. Então, assim, é fundamental que se combata isso de forma muito forte, com a força da lei, obviamente. Estou falando assim com a força da lei. Porque ameaçou-se, por causa disso, um insano, um maluco se pendurou num caminhão e viajou aí mundo afora, na verdade saiu até do planeta Terra, e esse tipo de coisa tem que ser combatido, porque isso tende a piorar. E no próximo ciclo eleitoral, como é que vai ser? Será que não vai estar gente matando as outras e tal? Quer dizer, esse já teve, mas será que isso não vai piorar? Então, isso tem que ser combatido. A ameaça à democracia tem que ser levada muito a sério. Não houve fraude nas eleições, até porque se houvesse, o Congresso não seria todo, assim, a maioria do PL, enfim, não faz nenhum sentido, né? Se fosse manipulado, não teria nem segundo turno se tivesse sido manipulado, enfim. Não teria sido nem tão apertada a eleição, enfim. Mas esse já seria um outro vídeo para a gente debater esse tipo de coisa. Mas é só fazendo isso. Se você tem um parente, se você é uma das pessoas nesse grupo, em vez de me xingar, para pensar como é que eu mandei um monte de ideia marxista e a galera acreditou. Porque vocês não leem, vocês não se informam, vocês caíram, foram manipulados e caíram como patinhos. Mas dá para sair da lama. Um primo meu fala que é tipo como se fosse o Rambo 2, que tem uma hora que o Rambo tá assim, então você vê, olha assim, só tem lama, 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 lama. De repente ele abre o olhinho assim, tá lá, camuflado no meio da lama. Então abre o olho, sai da lama, tá bom? É isso então, gente. Valeu. Desculpa o vídeo longuíssimo, mas enfim, acho que ninguém vai ver isso daqui, mas sei lá, para duas pessoas que verem, valeu, obrigado e compartilhe e tal se você gostou, acha que isso tem algum tipo de valor. É isso então, tchau, tchau. Fui.